Senhoras e senhores, amigos, convidados, autoridades aqui presentes e representadas. Damos início nesse momento a mais uma noite histórica da Feira Nacional do Livro e do Festival Literário de Poços de Caldas, o Flipossos. Conforme ontem destacamos, cada dia deste evento é para nós um motivo de grande felicidade, pois chegamos à 10ª edição do Flipossos. Diferentemente da maioridade do ponto de vista jurídico, que ocorre aos 18 anos, podemos dizer que um evento como este atinge sua maioridade se consegue permanecer ativo e em franco crescimento após uma década. Este é o nosso caso. Chegamos à 10ª edição, o que nos dá muito orgulho, a nós e a todos dessa cidade maravilhosa e desse estado que tanto orgulho dá ao Brasil. Estamos extremamente felizes com mais essa conquista. Infelizmente, contudo, nesses 10 anos perdemos grandes parceiros que ajudaram a fazer desta linda festa um momento de alegria e cultura na vida de centenas de participantes. Poderemos aqui citar o querido José Mindre, Rubem Alves, Moacir Sclier, João Baldo Ribeiro, Ariano Suassuna, entre outros. Há poucos dias perdemos um grande parceiro do nosso evento. Parceiro este que, além de abrilhantar por 2 vezes o nosso festival literário, também consolidou nossa parceria, que já é uma marca do evento, com os nossos queridos irmãos portugueses. Falo do agora saudoso Luiz Miguel Rocha. Tive o privilégio e a honra de convidá-lo no Porto para participar pela primeira vez do nosso evento, o que fez com o brilhantismo e a simpatia que lhe eram peculiares. No ano passado retornou e ainda trouxe consigo outros escritores portugueses, que formalizaram essa parceria Luso-Poços Caldense, que esperamos seja eterna e que este ano se repete com novos autores. Em nome de todos que participam da organização do Flipossos, homenageamos nosso querido amigo Luiz Miguel e, em seu nome, todos que deram sua contribuição para fazer desse evento um dos melhores do Brasil e que, para nossa tristeza, não mais estão entre nós. Mas o momento não é de tristeza. E se o Luiz aqui estivesse, certamente não gostaria de nos ouvir falando de coisas tristes. Nada melhor do que homenagear todos esses saudosos colaboradores, fazendo novamente um grande evento. E é isso que pretendemos fazer em 2015, quando o Flipossos chega à sua 10ª edição. Todos os anos afirmamos que nossa principal preocupação é com a juventude. As crianças e os adolescentes, em todos os eventos, tiveram sempre a nossa atenção, pois sabemos que serão eles o futuro do país, e este futuro somente será promissor com cultura e educação. Acreditamos que fazemos a nossa parte, estimulando a formação de novos leitores. Não sabemos quantas das crianças que aqui comparecem anualmente se tornarão leitores, e alguns até escritores. Mas se conseguíssemos que apenas uma mudasse sua vida através da cultura, já ficaríamos felizes por cumprir nossa missão. Mas, para nossa felicidade, sabemos que não é apenas uma, nem duas, nem dezenas. São dezenas, centenas e até milhares de novos leitores que se descobrem apaixonados pelos livros frequentando este evento, razão pela qual nunca deixaremos de trabalhar por ele. Este ano em que comemoramos 10 anos de existência, para reforçar nosso ideal, escolhemos como tema central literatura infanto-juvenil, e nada melhor do que marcar este tema escolhendo para patrono alguém que marcou e ainda marca milhões de crianças e ex-crianças, o nosso mineiríssimo Ziraldo. Como não poderia deixar de ser, Minas Gerais foi o estado homenageado e o país novamente escolhido, Portugal, marcando essa data histórica para nós com essas homenagens mais do que merecidas. A programação foi novamente variada com temas diversos para todos os públicos, sem qualquer distinção. Adultos, crianças, jovens, idosos, todas as religiões, todos, enfim, poderão aproveitar o evento para que ampliem seus conhecimentos culturais, criem ou aumentem o hábito de leitura e, acima de tudo, possam se confraternizar com outros que também são apaixonados pelos livros. Agradeço a Gisele Correia Ferreira, que me deu a honra de fazer esse discurso de saudação, e aproveito para parabenizá-la por mais um sucesso. A ela e a todos da GSC, certamente em nome de todos que aguardam ansiosos para participar anualmente dessa festa, meus parabéns. E para encerrar, deixando a palavra para o grande homenageado da noite, aquele sim que todos esperam ouvir falar, sinteticamente apresento o nosso patrono. Ziraldo é o nome que para todos que aqui estão, certamente sem percebermos, já fazíamos parte da nossa vida. O seu nome já fazia parte da nossa vida. Seus personagens, seus livros são impossíveis de esquecer. Principalmente, é claro, o Menino Maluquinho. Nosso patrono é mineiro de Caratinga, onde nasceu em 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes da sua mãe, Zizinha, com seu pai, Geraldo. Assim surgiu o Ziraldo, cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor,
cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista. Começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, em uma crônica dedicada ao humor. Ganhou notoriedade depois ao escrever para o Cruzeiro e o Jornal do Brasil. Em 1960, lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira, A Turma do Pererê. Foi um dos fundadores e, posteriormente, diretor do periódico Pasquim, tabloide de oposição ao regime militar, uma das razões da sua prisão ocorrida após a promulgação do Ato Institucional número 5. Em 1980, lançou O Menino Maluquinho, seu maior sucesso editorial, o qual mais tarde foi adaptado para o teatro, televisão e cinema. Recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Nobel do Humor, o Jabuti, a Ordem do Mérito Cultural, entre outros. São muitos seus personagens, suas obras, e tudo isso, como disse, é apenas um resumo. Vamos agora ouvir e homenagear nosso patrono da 10ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. Chamo então para entregar, cadê a Gisele? Para entregar uma linda recordação dessa noite histórica, oferecimento dos Cristais Molinari, a curadora da Fripoço, Gisele Corrêa Ferreira, e a sua equipe da GSC. Com vocês, Ziraldo. Olha, primeiro, muito obrigado pelo carinho que vocês me receberam. Eu fico realmente comovido. Eu tenho passado grande parte da minha vida desse lado aqui do palco. Porque desde que eu fiz o meu primeiro livro infantil, antes eu tinha começado porque eu comecei a minha vida pública assim, comecei a minha vida pública há 65 anos. Não exagerei. 65 anos. Eu comecei a publicar meus desenhos em 1948. Agora, depois, eu queria ser desenhista de história em quadrinho. Saí de Caratinga, minha cidade, peguei um trem de ferro, que naquela época tinha, para fazer viagens super românticas e cansativas. Demorei 32 horas de Caratinga ao Rio de Janeiro, porque a gente achava que era uma cidade importantíssima, porque Caratinga era o final da Leopoldina. Você tinha uma estrada de ferro de Caratinga ao Rio de Janeiro, Caratinga-Rio. E a gente achava que era muito importante por isso, mas, na verdade, a estrada chegou em Caratinga e não passou porque não tinha verba, então acabou em Caratinga, e nós passamos a vida inteira com a ilusão de que tinham feito uma estrada para nos levar para o Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio para ser desenhista de história em quadrinho. Mas não tinha história em quadrinho, não tinha essa profissão, como não tem hoje ainda, uma profissão de desenhista de história em quadrinho. A gente deve ter o quê? Não tem 100 desenhistas profissionais de história em quadrinho no Brasil, a maioria trabalha para os Estados Unidos. Então, eu fui trabalhar em agência de publicidade, porque naquela época a gente trabalhava como desenhista de publicidade na agência. Então, tudo era desenhado, não tinha fotógrafo, não tinha negócio de fotografar, porque a impressão brasileira não tinha qualidade para imprimir anúncio fotográfico, então era tudo desenhado. Então, você desenhava das 8 ao meio-dia, almoçava, voltava às 2 horas, almoçava, desenhava até às 6, e se você estivesse acabando o trabalho caprichado, às 6 horas você tinha que ir embora. Então era um trabalho burocrático desenhar anúncios de publicidade. E aí eu fiquei muito frustrado porque eu queria desenhar história em quadrinho. Eu não sei o que eu estou contando na minha vida, mas é impressionante como, nessa altura, eu estou com 83 anos de idade. 83 que eu falei. Ninguém falou, não parece. Antigamente falava. Que tristeza, hein, Paulo Nogueira? Eu estou com um amigo meu de 83 anos aqui também, meu amigo de infância, mora aqui em Itajubá. Imagina se
Ele, assim, a mulher dele, minha amiga também. O negócio é o seguinte, a Lucy, eu já estava esquecendo o nome da Lucy, você está vendo que coisa impressionante? Então, onde é que eu estava? Eu também não sei mais. Vocês pensam que é brincadeira? Olha aqui, você tem duas perdas fantásticas na velhice. A primeira é a memória. Entendeu? Se falar a segunda, vocês vão querer qual é essa? Entendeu? Não no meu caso. Entendeu? Então é o seguinte, propaganda é a alma do negócio, entendeu? De mais a mais agora que tem solução para tudo, não é? Onde é que eu estava? Esqueci. Paulo, o que eu estava falando? Não está prestando atenção, né, Paulo? Bom, então é o seguinte, a gente tem que ter cuidado com a língua, entendeu? Vai ser difícil, porque as crianças estão todas olhando na internet você não ri, você faz... Né? É um horror a internet. Não sei se... Olha, atenção, pais de família, seu filho não pode chegar à internet sem passar pelo livro, porque não pode. Eu vim aqui só para dizer isso. Não pode, pela seguinte razão, porque a internet, que é a maior fonte de respostas para as suas perguntas práticas, só não responde, a única pergunta que ela não responde: quem sou eu, o que faço aqui, para onde vou? Né? Essa é só a filosofia que pode responder. A internet não conseguiu responder isso ainda. Mas o resto ela responde o que você quiser. O Google é o arquivo infinito. Infinito. É uma coisa espantosa. Então, com isso, a gente achou, agora sim. Agora, os departamentos de revistas, agora, de jornal e tudo mais, as redações, não tem mais a equipe de pesquisadores. Não tem pesquisa porque o repórter escrevendo, ele faz a pergunta e a resposta está ali, ao alcance dele. É uma coisa mágica. Ainda, agora sim, agora todos nós seremos cultos, todos nós seremos bem informados, todos nós... Só quem está interessado em ser informado, só quem está interessado em ser culto, só quem tem curiosidade é que se serve da internet. Ela não está servindo para nada, a não ser para servir quem está procurando informação. Agora, o seu filho só vai procurar informação se na infância ele for estimulado para isso. E ele vai ser estimulado lendo. Ler é mais importante do que estudar. Essa frase que eu falo, ler é mais importante do que estudar. Mas é muito mais importante estudar. Por exemplo, eu virei um escritor bastante conhecido no Brasil. Estou construindo a minha vida escrevendo. Eu nunca estudei na minha vida, a não ser nas provas. Tomava pervitin para não dormir e estudava os pontos de raiz. E eu tinha prova oral. Aí eu ficava sentado na frente. Aí o professor fazia pergunta, Aí quando Ziraldo, o último da chamada, né? Aí, então, quando eu chegava, eu sabia todas as respostas que faltavam. Então não precisava de estudar. Agora, eu lia, eu nasci vocacionado, tem filho, vocês sabem disso. Você tem 4 filhos, um é doido com a leitura, os outros 4 dão um problema para ler, é um mistério. Você nasce vocacionado para ler, para gostar de livro. Eu tenho um neto, chamado Vicente, que é insuportavelmente inteligente. Aliás, não é o Vicente, eu tenho 7 netos, e como vocês sabem, quem é avô, os seus netos e os meus são os mais inteligentes do mundo. Tem a história do cara que estava explicando, passou um sujeito assim, está vendo isso aí? É o pai do meu neto. É um bosta. É uma porcaria. Não sei se minha filha achou graça nesse canalha. Como é que esse sujeito, esse porcaria, pode ser pai do neto mais inteligente do mundo? O neto é inteligente, mas esse Vicente é inteligente mesmo. Você imagina que ele falou assim um dia para mim, ele tinha 8 anos, vô,
descobri uma seleção, 9 anos, descobri uma solução para a questão do lixo atômico. Ninguém sabe onde botar o lixo atômico. Ô, vô, por que não bota no buraco negro? Mas é lógico, o buraco negro está aí, tritura tudo. Pega uma nave e já lá no buraco negro. E ele ganhou um relógio, ele é divertido. Ele ganhou um relógio de pulso. E aí, quando foi 6 horas, ele estava assim na varanda, e a mãe chamou o povo dele lanchar. Ele está lá. Vicente, vem lanchar, o que você está fazendo aí? Estou vendo a hora exata que o dia acaba. Não é? Neto dá essas alegrias para a gente, porque a gente não tem que criar, quem cria a filha, mas o filho, né? A gente só tem alegria com o neto. A hora que eles chegam para te visitar é a hora que eles vão embora, né? É uma coisa. Bom, mas então, o tema, resgate. O que é resgatar? O que é resgatar a infância? Olha aqui, vou contar para vocês o que é resgatar a infância. Eu fui jurado num concurso de literatura infantil em Cuba. E aí deixaram a gente no hotel, fizeram uma mordomia e deram vários livros infantis para a gente avaliar. Fizeram uma pré-seleção e tinha um livro de uma escritora venezuelana que era muito famosa lá. E no que me deram os livros para ler, os caras, olha, Geraldo, você, por favor, preste atenção no livro da senhora, qualquer coisa, Ilonela, Zonella, assim, que é uma velha escritora venezuelana, e a gente estava interessado em que ela fosse premiada. Não é lobby, não, mas ela é uma velhinha e tal. Eu falei, tá bom, mas se eu achar o melhor, eu vou vetar essa velha, não tem esse negócio comigo, não. Eu falei, tá bom. Aí eu fui ler. Aí, abri o livro dela, estava assim. Começava assim, Niês. Niês é infância. Estava assim, infância. Eu falei, joguei o livro, vó, essa velha não tem jeito não. Infância. A criança vai ler, infância. O que é criança? A criança lê a segunda frase do livro? O que é infância para a criança? Cuida da sua infância, meu filho. Você vai dizer isso para uma criança? Não enche meu saco, vô. Que negócio é esse? Infância? Será que é infância? Entendeu? Infância. Vai fazer um poema para a infância. É falso. É falso. O velho está se lixando para a infância. Porque você tem saudade da adolescência. Quando você começa a descobrir o mundo. Você nem se reconhece. Você olha o menino assim. Aí você lembra uma história e tal. Mas eu era um débil mental. Como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Agora, quando você chega na adolescência, você também reconhece hoje que você era um débil mental, mas você aproveitava a vida, estava descobrindo o mundo. Então, a infância tem que ser o motivo de você tornar-se cúmplice, como escritor, do seu leitor. Quer dizer, as pessoas me chamam de senhor. Nenhuma criança me chama de senhor. Nunca viu o seu Geraldo? Não, é mal atividade. Geraldo, entendeu? Aí, uma vez, eu fui em Brasília, num colégio, a primeira vez que eu fui, no colégio de Freira. Aí, ela foi muito carinhosa, pegou pelo braço, foi me levando pelo pátio. Eu tinha, tem quantos anos isso? Eu tinha 60 e tantos anos. Foi quando eu escrevi, por aí, 60 anos. Eu já estava achando que estava velho. É engraçado, eu era muito mais velho aos 60 anos que sou hoje. Entendeu? Porque eu envelheci aos 60, aos 50, eu achei ótimo ainda. Na verdade, a gente começa a levar susto quando entra nos 40 anos. Mas aí, de 40 para 50, a vida é tão sensacional que você não se importa de fazer 60. É sensacional. Quem não tem 40 anos, espera para ver. É sensacional. As mulheres são loucas por você. Primeiro, porque elas acham que você é sábio, que você sabe tudo. Você não sabe merda nenhuma, mas elas...
é um quarentão, né? Assim, entendeu? E segundo, você não tem pressa. Então, você não faz besteira. Às 4 horas da manhã, ela fala, agora podemos ir. Eu falo, agora não quero mais. E com 25, ela fala, quero ir, você vai morto e cansado, é aquele vexame. Entendeu? Então, aos 40 anos, você é sábio. Não, senhora, não é assim, não. Calma, vamos ver o que podemos fazer. Hein? Entendeu? Então, você sabe que é assim. Prepare-se para os 40 anos. Então, aos 60, eu não sei porque eu estava falando isso. Não sei mesmo. Eu tinha uma conclusão importante. Vou tentar lembrar. Paulo Nogueira, você não ajuda nada, Paulo Nogueira. Hein? A freira. A freira. Negócio de criança. Como é que criança me trata? Então, eu vinha com a freira é simpática e tal. Aí veio o menino correndo para você assim. Você é um velho. Eu falei, velho é a puta que te pariu. Aí a freira falou, isso, menino subordinado, respeito. Eu falei, eu não quero respeitar não. Eu falei, pois é, mas manda a puta que pariu mesmo. Me apaixonei pela freira. Foi a minha primeira vez que eu fui em colégio, entendeu? Mesmo que eu comecei auspiciosamente, né? Você vê que, olha como eu fui melhorando, olha que público fantástico que eu estou tendo aqui, estão rindo tudo. Olha aqui, a minha vida foi assim, eu fui para o Rio para ser desenhista de história em quadrinho. Aí fui trabalhar em agência de publicidade. Aí, depois, a agência estava levando tudo que era jornalista para as agências de publicidade. Grandes nomes, Ivan Lessa, Orígenes Lessa, Emil Fará, os grandes jornalistas que ganhavam um vale nos jornais, foram ganhar fortunas nas agências de publicidade. Eu já estava trabalhando numa, eu já era, comecei como assistente de ilustração, depois já era ilustrador, layoutman, da McCann Erickson. Aí o Cruzeiro, eu comecei a ver as revistas americanas, Saturday Evening Post, Holiday, quer dizer, as grandes revistas de ilustração, e comecei a fazer caricatura, cartoon, e fui desenvolvendo e conhecendo nas agências, fiz o meu curso. Então, aí resolvi, o Cruzeiro me convidou, eu levei meus cartoons para a revista Cruzeiro, que era grande. A revista, ela tinha o poder que a televisão Globo tem hoje, o Cruzeiro tinha para o público brasileiro naquela época. Ela saía toda semana, era uma coisa espantosa o prestígio da revista. Vendia 700 mil exemplares por semana. Era uma coisa louca, e cobria o Brasil inteiro. E eu fui trabalhar no Cruzeiro. E desenhar minhas caricaturas, mas eu queria era fazer história em quadrinho. Até que em 1960, eu comecei a publicar uma revista chamada Saci Pererê, que durou 5 anos e fechou exatamente em 64, em abril de 64, no mês do golpe. A revista fazia parte do pensamento libertário da época. Todo mundo estava achando que o Brasil ia virar uma nova página da sua história, com a reforma urbana, a reforma rural, o Jango. A gente tinha grande esperança no Jango, aquele negócio todo, quando os militares deram o golpe e a revista foi embora, acabou. Aí eu fiquei pendurado na brocha, como se diz, mas 5 anos depois, a gente fundou um jornal chamado Pasquim, que é um jornal contra a ditadura. E ficamos 13 anos pegando no pé dos generais. E a gente achava que a gente era corajoso. Mas a gente era igual esse pessoal do Charlie Hebdo. Quer dizer, acha que tem uma missão e resolve correr risco. É claro que o sectarismo europeu e francês, com os
jihadista lá, dentro daquele pessoal fundamentalista, é outra coisa. Nossos inimigos aqui, sempre dá para a gente dar um jeito. A mamãe conhece o sobrinho do general, vê lá se não me prendem, entendeu? Sempre se arrega. A França não tem, não. Não tem conversa. Esse Wolinski, que morreu, nós, os cartunistas brasileiros, fazemos parte de uma comunidade internacional. A gente tem amigo no mundo inteiro. O Wolinski mesmo dizia, ele já esteve aqui, já foi lá em casa, quando eu ia a Paris, ficava sempre com ele, não na casa dele, mas com ele. Ele dizia, a vantagem de ser cartunista é que no dia que eu tiver que fugir daqui, eu escolho um país, vai ter um cartunista para poder eu esconder na casa dele. E era esse o nosso sentimento. Mas o brasileiro é diferente, não é sectário igual eles foram. Então a gente correu alguns riscos, mas nem ver, entendeu? Quer dizer, a gente para poder ser torturado, e nós fomos presos várias vezes, mas nunca nos torturaram. Mas chegou muita gente torturado, sem unha, sem o bico do peito, julgavam na cela da gente. A ditadura brasileira não estava brincando. Mas, hoje eu descubro, o Pasquim era consentido, porque o Golbery, que era o filósofo da relação, dizia, não estica muito a corda. Então, deixava a gente dar a sensação de que havia possibilidade de você pensar por sua conta. Mas aí, depois que acabou a ditadura, a gente do Pasquim ficou sem pai e sem mãe. E foi aí que me ocorreu fazer um livro para criança. Eu fiz um livro chamado Fricts, que é a história de uma cor. E o livro foi lançado numa semana e fez um sucesso. Eu lancei o livro em agosto. E quando chegou em dezembro, ele já estava em primeiro lugar em tudo quanto era lista. Drummond fez uma crônica muito bonita sobre o livro e tal. E aí eu virei autor para criança. Logo depois fiz O Menino Maluquinho. Esse aí ultrapassou o sucesso do Fricks. Então, as novas gerações acham que eu nasci autor de livro para criança. Mas foi bom, porque foi a coisa que me deu mais resposta. Então, eu explicar por que a gente faz literatura infantil. Porque me ocorreu a literatura. Eu não escolhi fazer literatura infantil. Então, eu acho que a literatura infantil funciona quando o autor não quer ensinar nada para a criança. Quando o autor não quer mostrar rumo. Quando o autor quer divertir a criança, como um avô conversando com os netos. Entendeu? E sem facilitar a vida dele. Não tem que ficar explicando muito, não. Uma professora em Manaus disse, olha, eu adoto seu livro porque todo mundo diz que pode ser adotado e tal, mas são difíceis, né? A professora. Eu falei, você leu muito quando era criança? Você sabe que eu nunca li um livro na minha vida? Eu falei, tá bom, é difícil mesmo. Mas 90% das professoras brasileiras nunca leram um livro na vida. Entendeu? Quer dizer, vocês não podem imaginar, o Brasil só caminha com o seu ensino primeiro porque a cultura brasileira deve muito ao pai e ao marido. A professora que não tem nem pai nem marido não pode viver com o salário que ela ganha. Então, se ela não tiver pai ou marido, de que ela vai viver? Então, o pai primeiro. E segundo, nós vivemos da professora heróica, da professora vocacional, da professora que acredita no que está fazendo. E é um contingente imenso no Brasil, muito grande. Mas é um negócio, é uma profissão heróica. Então, eu não tenho que falar mais nada. O que eu tenho que falar é isso, ler é mais importante que estudar e responder algumas perguntas para poder ver sobre o que vocês querem que eu fale. Eu entendo muito de tudo. Eu sou especialista em assuntos gerais, entendeu? Então, por exemplo, se vocês querem falar sobre futebol, eu estou às ordens. Por exemplo, daqui a ano que vem, o Brasil vai sofrer outro vexame do 7-1. Vai perder aqui em solo brasileiro mais um campeonato mundial
realizado no país do futebol. A gente levou esse 7-1, isso era o país do futebol. Agora vai ter a Olimpíada. O Brasil jamais ganhou uma medalha olímpica no futebol. O que está sendo feito para que o Brasil ganhe aqui no Brasil? Eles viram o exemplo alemão, os caras aprenderam a jogar futebol, aprenderam com quem? Com o Brasil, com os brasileiros, com os times brasileiros. Tem alguma preparação para preparar o time brasileiro? Nós perdemos todos os sub-17, sub-20, perdeu tudo. O técnico ninguém nem sabe quem é. O Brasil está se cuidando para a Copa América. Quem no mundo sabe o que é a Copa América? Ninguém. Ninguém está se lixando para a Copa América. Só aqui no Brasil, aqui na América do Sul, que é um país, que é um continente fora do mundo. Agora, o mundo vai estar de olho na Olimpíada. E a gente vai perder de novo dentro do Brasil, acabou o futebol brasileiro. Entendeu? Isso é para vocês verem como é que eu entendo de futebol, entendeu? Agora, vocês podem escolher qualquer outro assunto que eu também pontifico. Equipe, pergunte. Esse rapaz aqui é equipe. Boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? Clara. Sara? Clara. Clara? Pergunta lá para o tio Ziraldo. O que você quer saber? Eu sei que o nome da professora, o apelido da professora Maluquinha é Cat, mas qual é o nome dela? Olha, é a primeira vez. Quantos anos você tem? 9. Ah, ela é pequenininha, eu pensei que ela tivesse menos, ela sozinha. Mas tá bom, de qualquer maneira, na faixa dos 7, quantos livros você escreveu? Eu digo, não respondo. Entendeu? Assim, que mais? Aí, mas quando faz uma pergunta assim, você fica, vem cá, vamos conversar, nega. Como é que você reparou que ela não tem nome? Ela tem nome. Ela chama Catarina, apelido Cate. O Menino Maluquinho, que eu não botei nome no Menino Maluquinho, porque como acabei de fazer o livro, eu ia arranjar um nome para ele, eu falei, esse menino é o menino. Então é preciso que a criança leia o livro, se ele chamar André, a criança vai atrapalhar a identificação. Então ele não tem nome. E a coisa tão engraçada, que nunca uma menina me pediu para escrever o livro da Menina Maluquinha. Ela fala, eu também sou assim. Porque é uma instituição. O Menino Maluquinho é o menino brasileiro. Se vocês conhecem um menino chamado Calvin, que é uma tira que sai no jornal, que é um menino americano. Se o menino fala, papai, hoje estou triste, eu estou com uma pena de mim, o pai dá um esporro nele. Autopiedade. Você não pode ter autopiedade. Como não posso? Entendeu? Aqui, metade das músicas populares brasileiras é autopiedosa. O cara está sempre sofrendo. Não tem ninguém sofrendo. Olha para você ver se tem algum Fox, algum Blue, alguma coisa que o americano esteja sofrendo por amor. Muito raro. Aqui no Brasil é tudo sofrendo por amor. É uma coisa impressionante. Esse negócio imagina uma criança ligar para o escritório do pai e eu queria falar com o papai, a secretária fala, o seu pai não pode atender agora, mas fala que é o filho dele, mesmo falando que é o filho dele, isso aqui é o escritório do seu pai, meu filho, e não fala, não chama o pai. Aqui, se você ligar, o menino ligar para o seu filho na reunião, a secretária, ô, seu fulano, seu filho quer falar com você. Aí o pai, minutinho, gente, minutinho, meu filho. Alô, filhão, poxa, quer dizer, o menino tem uma piada do Calvin, que ele conta para o pai que ele sonhou que foi no escritório, passou voando e viu. Quer dizer, outro modo de convívio. Nós podemos ser o povo mais corrupto do mundo. Nós não somos, não, só eles é que são. Mas do jeito que está, acaba generalizando, acaba sendo natural aceitar. Bom, mas faz parte da vida, né? Quem não subornou aí, aquele negócio? Quem nunca subornou aí, que levante a mão? Ninguém levanta, não pode, você já deu 10.
algum para o guarda. Todo mundo já deu. Entendeu? Isso é suborno, isso é um crime. Entendeu? O crime não tem dimensão, crime é crime, depois é que você dá a dimensão dele, mas a gente está acostumado com isso. Tenta dar uma gorjeta para um guarda americano para você ver o que vai acontecer com você. Nós somos criados aqui a reforma não passou pelo Brasil, né? Esse país foi conquistado com a picareta e com a enxada, não foi com a Bíblia. De maneira que nós temos que fazer isso que está acontecendo aqui hoje, em Poços de Caldas, muita semana do livro, muita oficina do livro, muito incentivo à leitura, porque a gente tem que transformar esse país num país de leitores, para poder a gente melhorar a nossa própria existência. Muito das 3 coisas que todo mundo reclama que tem importância no Brasil, que é educação, saúde e segurança, você imagina, resolve sua educação, que você vai melhorar bastante para resolver o problema da saúde. Um povo educado é mais saudável, e o problema da violência, um povo educado é menos violento. Então vamos cuidar da educação. Agora, o que é mais importante da educação? É a leitura. Então, o grande problema brasileiro é a leitura. É por isso que eu estou aqui, só para dizer isso, mais uma vez. Estudar é muito importante, mas ler é mais importante do que estudar. Então é o seguinte, na sua escola, professora, não aceita as instruções do Ministério da Educação, não. E trata as suas crianças com amor e afeto, porque ensino fundamental, sem afeto não existe. Professora que não quer ser chamada de tia, tem criança aí? Trepa mal. Muito mal. Não sabe transar afeto. O menino, a criança sai de casa, vou usar mais uma palavra delicada, leva uma porrada porque perde a mãe. Ele vai para a escola. Aí é um trauma, essa troca. Aí chega em casa, a professora fala, tia, mas por que ele está chamando a senhora de tia? Você não está vendo que ele está querendo afeto, ô canalha? Entendeu? Mas agora, não me chama de tia. Eu digo, se tivesse uma professora assim, eu teria botado uma taxinha na cadeira dela. Coisa que nós fizemos no grupo. Ela saiu com como é que é aquela taxinha de cabeça grande que você levanta? Como é que chama? Como é que é? Percevejo. O percevejão daquele. Botamos na cadeira dela. E depois fomos para o buraco do banheiro para poder ver se tinha furado a bunda. A gente tinha um lugar de ver o banheiro assim, ó. Essa coisa eu tenho saudade. De ver a bunda da professora, eu tenho saudade, isso eu tenho. Mas aí, eu saio do assunto, rapaz. Ziraldo, aqui tem uma outra pergunta, por favor. Outra pergunta. Aqui, você considera essa respondida? Aqui, ó. As minhas respostas são enormes. Eu agora vou falar sim ou não. Aqui, Ziraldo. Sim. Aqui. Ziraldo, nós temos uma história de vida muito similar. Eu não sei se você se lembra de mim, certamente não, mas você... Como a gente falou, você não tinha barba? Exatamente, eu não nasci de barba. Mas você foi meu editor no Pasquim em 1978. Foi que ele falou? Você foi meu editor no Pasquim em 1978. Eu também fui para o Rio de Janeiro querendo ser cartunista. Eu não queria ser desenhista de quadrinhos, eu queria ser cartunista como o Ziraldo do Pasquim. E você foi na redação? Fui, você me atendeu na redação. Foi eu que te recebi? Você me recebeu depois de eu bater na porta várias vezes lá. Mas eu te recebi carinhosamente. Sim, claro. Meu filho. Com certeza. A sua sorte foi não cair na mão do Jaguar. Exatamente. Eu não conseguia falar com o Jaguar de jeito nenhum. Não fui era bem ele que recebido. mandava no jornal, né?
Mas você virou cartunista? Virei cartunista e, recentemente, há 2 meses, eu fui o curador de uma exposição chamada Jesus Charlie Uai, em Belo Horizonte, da qual você fez parte. Como é que você assina? Aragão. Aragão. E quando eu digo que... Ele pensa que eu não conheço. Que rapaz humilde, né? E quando eu digo que a nossa trajetória foi muito parecida, é porque também a literatura infantil me pegou pelo caminho. E eu virei um cartunista bissexto, mas eu sou um autor de literatura infantil bem frequente, bem produtivo. Mas é um prazer te encontrar aqui, fico muito honrado com a sua presença. A gente é muito ligado, não é verdade? Nós somos uma profissão, nós somos uns profissionais que não competimos, né? Exatamente. A gente adora quando o cartunista faz uma charge melhor que a nossa, você diz, canalha, eu queria ter tido essa ideia. Né? Eu tenho uma história também de isso que você está contando, eu fui cartunista, chargista diário, lá na periferia de Caratinga, no subúrbio de Caratinga, chamado Governador Valadares, você conhece? Né? Da grande Caratinga. Eu trabalhei lá no Jornal Diário durante muito tempo e teve uma época, lá nos anos 70, em que o Jornal do Brasil só chegava lá à tarde. E eu fiz uma charge uma vez, que saiu no jornal lá de manhã, quando chega o Jornal do Brasil à tarde, a sua charge era exatamente igual à minha. E todo mundo achou que você tivesse me copiado, na verdade. Pois é isso aí. Era exatamente a mesma ideia, quase o mesmo texto. Era a mesma... Pois é, mas não são muitas ideias para a gente alcançar, não, né? Às vezes acontece da gente. Exatamente. Quando eu criei a Supermãe, viu o menino Geraldo, aquela personagem que você se inspirou naquele desenhista americano, eu falei, rapaz, por que você acha que eu me inspirei no cantorista americano? Eu que inventei a Supermãe, rapaz. Não, eu vi. Não, mas vê a data. Se tiver qualquer supermoda lá, é depois de mim. Eu inventei isso tem 10 anos. Você viu agora, de maneira que eu me inspirei. É impressionante, né? A gente ser subdesenvolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Valadares é muito longe de Caratinga. Só tem 300 mil habitantes, entendeu? E todo mundo é rico, porque todo mundo mora em Nova York, sabe? E Nova York, Newark e Richmond. Tem mais gente de Governador Valadares que em Governador Valadares. Aliás, a cidade se chama Governador Valadares. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente não ficar aqui monopolizando. Depois a gente conversa mais. Amanhã a gente vai ter tempo aí. É o seguinte, um dos seus personagens que eu adoro e que está há muito tempo que está fora de circuito, fora de circulação. Eu queria saber sobre esse personagem, se você acha que ele tem lugar no Brasil de hoje, nesse cenário, especialmente nessa política que a gente vive, que é o Jeremias o Bom. O negócio é o seguinte, a gente acha que você fala em Jeremias o Bom, que aqui tem poucas pessoas com a barba tão branca quanto a sua. Então, é possível que 90% não tenha jamais ouvido falar no Jeremias o Bom. Só para fazer uma pesquisa, quem já ouviu falar no personagem meu chamado Jeremias o Bom? 1, 2, 3, 4, 5. Que coisa impressionante. O brasileiro não tem memória, mas não tem problema. Não é verdade. Está fora de circulação há muito tempo e vocês não são obrigados a saber. Eu fiz o personagem durante 10 anos no Jornal do Brasil e depois não foi só no Jornal do Brasil. Eu fiz 10 anos no Jornal, a Supermãe eu fiz no Jornal do Brasil, depois na revista Cláudia. O Jeremias o Bom, tanto o Jeremias o Bom, como a Supermãe, como o Mineirinho Come Quieto, todos esses personagens, chega um momento em que eles têm que morrer, como aconteceu com o Sherlock Holmes, o Conan Doyle, como aconteceu com a rebordosa do menino lá de São Paulo, como aconteceu com o Fradinho do Enfio. Então, o que você faz? Chega no momento,
você enterra ele num livro. Então você tem um livro do Jeremias Bom, tem um livro do Mineirinho, tem um livro do outro lá, que eu esqueci agora, qual é? Qual é o outro? Superman. Mas não fica na memória, fica registrado. Agora, o personagem, quando eu botei no livro, já estava esgotado, entendeu? Era um personagem que ao contrário do Amigo da Onça, que foi um personagem mais famoso da imprensa brasileira, era um cara que se defendia com a bondade, entendeu? A bondade, você tem que ter muito cuidado com o bom, muito cuidado, que muitas vezes a bondade é uma forma de defesa. O cara finge que é bom para não se chatear, entendeu? Eu prefiro o justo. Por exemplo, Jesus Cristo não foi bom, foi justo. Bom foi São José. Porque chegou bem e disse: olha, sua mulher vai ter um filho, ele não nasceu não. Ele falou: tá bom, não tem problema não. Agora, vai falar isso com Jesus Cristo para você ver. Pegava o chicote e expulsava você do templo. Entendeu? Essa é a diferença. Então, muito cuidado com os bons. Ele gosta de Jeremias bom, mas eu consegui enganar ele. O Jeremias usava a bondade, Aragão, para se defender. Depois você vai olhar, você vai perceber. Ele sempre arrumava um jeito de não magoar as pessoas para poder justamente parecer que era bom, né? Bom, tem mais pergunta? Ziraldo, aqui no meio, Cris. Ziraldo, boa noite. Boa noite. Eu sou a Kiki. Esse garoto do meu lado está com um livro seu e eu falei para ele da Dodó. Ah, sim. E assim, eu acho que quase ninguém conhece a Dodó. E eu fui procurar para comprar e eu não acho a Dodó. Mas nós, autores para criança, sofremos muito, porque a gente só sobrevive com adoção. Quer dizer, se as professoras, eu devo muito, professoras, muito obrigado. Eu devo muito às professoras, nós, os autores que vivemos de literatura infantil, por causa da adoção dos colégios, porque a família brasileira, de forma geral, ainda não tem o hábito de comprar livro na livraria. Entendeu? Hoje está crescendo muito, mas ainda não atinge assim uma... Então, outro dia, para você ter uma ideia, uma professora foi numa grande livraria do Rio de Janeiro comprar o Fricks, esse livro meu, que foi o primeiro livro que eu fiz. Aí a livraria é grande. Aí a professora disse, a moça disse: olha, está esgotado, mas se você vier aqui no sábado, eu vou pedir na editora e eu separo o seu Fricks, tá bem? Ela falou: muito obrigado. Aí, quando foi no sábado, ela chegou com as 3 professoras. Escuta, nós queremos o Fricks. Ela falou: tá aí, nós queremos 4. Ela falou: eu só pedi 1. Entendeu? Então, é o seguinte, é uma mercadoria. As editoras, uma estiva para a gente vender livro, porque as editoras não querem comprar estoque, porque não está garantida a venda. E segundo, o produto envelhece se não vender. Então, você repara que hoje as editoras todas botam o livro em papel celofane, para poder ver se a editora compra o livro sem... Então, é uma estiva. A Dodó, que ela está falando, uma vez eu fiz um livrinho. Eu pensei, olha aqui, o dedo da mão são polegar, indicador, médio anular e mínimo. Aqui é mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo, mata piolho. Falei, é a única parte do corpo humano que tem nome e apelido. Então, se tem nome e apelido, é gente. Aí eu fiz um livro, Os 10 Amigos. Os 10 da mão esquerda, tudo, não, da mão direita. Os da mão direita, tudo
polegar, tudo politicamente correto, polegar, indicador, tudo do PSDB aqui. E aqui só os do PT. A mão direita é do PSDB, né? A mão esquerda é do PSOL. Porque o PT não deu mais não. Já estragou tudo. O que é isso aí? Não estou vendo. Só você trouxer aqui para eu ver qual é a piada. Então, aqui esses 10 amigos. Esse livrinho. Essa edição foi feita quando ele chegou a 100 mil exemplares. Foi comemorativo. Então, mas já vendeu uns 500 mil. Adoção. Não é que tenha vendido tudo na livraria, porque você não encontra na livraria conforme você viu. Mas Não, depois eu devolvo. Depois eu devolvo. Eu vou autografar e vou devolver. Você não queria que eu julgasse para ele, não é verdade? Mas está na internet. Hein? Está na internet. Cadê os livros? Cadê os livros para sortear aqui para o pessoal, cara? Você não trouxe? Você jura? Não. Eu vou sortear e você dá um papelzinho com vale. Nós trouxemos o livro para sortear aqui e ele esqueceu. Agora só veio para isso. E esqueceu o livro no hotel. Esse é o meu agente. Eu tenho agente, né? Coisa fina. Porque como eu quero cobrar caro e tem vergonha, ele que faz os contratos para mim, entendeu? Quem tem? Aqui tem uma pergunta. Eu não acabei de responder o negócio do Dodó, não. Dodó, eu aí fiz os dedos da mão. Eles brigaram lá, o polegar aqui da PSDB apertou o polegar do PT e tal, e aí eles brigaram, e aí um dedo, o pai de todos, disse: um momento, gente, espera aí, esse aqui, um momento, gente, vocês não estão entendendo, nós somos 5 de 10, se nós juntarmos nós 10, nós vamos poder brincar de tudo. Entendeu? Aí pensaram, se uniram e tal, e foram felizes para sempre. E aí eu resolvi fazer depois a história do pé. Um pé chamado Petrônio, eu chamado Petrônio e Peregrino. Um pé. Um queria ser bailarino e o outro queria ser jogador de futebol. E aí como é que ia ser né? Um quer ser uma coisa, o outro quer ser outra coisa. Aí, na época, eu não tinha um final para a história, então, era no auge, o Pelé estava no auge, então os dois arrumaram um emprego. Foram trabalhar no pé do Pelé, que é um jogador de futebol e um bailarino. Aí também fez o maior sucesso. Aí eu peguei e fiz, depois, o calcanhar, o Aquiles. O Aquiles tinha um ponto fraco. Você sabe, o calcanhar de Aquiles era fraco e tal. Eu não me lembro mais como é que era a história, não. Aí depois eu fiz o umbigo. Esse ficou bom, esse ficou ótimo. O umbigo, o sonho da vida dele era ver o sol. Entendeu? Então ele adorava o dia que o dono dele ia à praia. Aí eu falei, mas, meu Deus, e quando eu crescer... o joelho tem... bom, aí a solução do umbigo ser feliz e poder ver sempre a luz do sol, ele foi ser o umbigo da Garota de Ipanema. Então, no final tem um biquinizinho que as crianças adoravam no livro. E o último era o joelho de Juvenal. O joelho de Juvenal pediu para poder fazer 2 buraquinhos na calça jeans dele para poder ele ver a vida. E aí teve uma escola lá no Rio, que os meninos apareceram tudo com a calça jeans cortada para fazer o olho. E aí um dia o menino falou assim: escuta aqui, você vai fazer todas as partes do corpo? Eu falei, não, acho que já chega.
não vai fazer a bunda, não? Eu falei, a bunda é uma história interessante, mas se eu faço a bunda, você vai querer que eu faça outra coisa, aí não dá. Entendeu? Porque ia ficar bonitinha a história do piu-piu, né? Mas tem que chamar pinto de piu-piu, fica muito, né? É aquele negócio do... Tem uma anedota, pode contar uma anedota forte, não? Ai, ai. Aqui temos uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aí. Você baseou em alguém o Menino Maluquinho e as aventuras dele? O que ele falou? Você baseou em alguém o Menino Maluquinho e as aventuras dele? Boa pergunta. Crianças inteligentes de Poços de Caldas, hein? Se eu baseei em alguém, né? Eu vou contar para você. Eu não baseei, eu só pude escrever esse livro, eu tinha 47 anos quando eu escrevi esse livro. Sabe por quê? Porque eu já tinha visto e presenciado o que aconteceu com os meus amigos de infância. O que cada um deles virou. Então eu podia contar a história sabendo a consequência. E eu descobri o seguinte, que todos os meus amigos na infância tiveram um lar, tiveram uma casa boa, que o pai mais a mãe eram carinhosos, que eles se sentiam amados pelo pai, que todo mundo ouvia o que ele pedia. Como você repara no livro do Menino Maluquinho, que até a separação do pai mais a mãe ele entendeu, porque ele foi... no dia, quando eu escrevi o livro, viu, como é que se chama? André, quando eu escrevi um livro, eu estava escrevendo um livro, aí eu ia apresentar o pai e a mãe do Menino Maluquinho. Aí eu pensei assim, aí vai ficar chato, porque no Rio de Janeiro, pelo menos, no colégio da minha filha, metade dos pais eram separados. Então, se separava muito naquele tempo. Pelo menos era surpreendente. Hoje em dia se separa porque ninguém casa para ficar casado pro resto da vida mesmo. Não tem esse negócio até que a morte nos separe, essas coisas, é uma coisa antiga e tal. Né? Hoje em dia, você só casa depois que você viu que viver junto dá certo. Entendeu? Então, pai e mãe que insistem para que a filha case de Vera Grinalda, não está sacando o que está acontecendo no mundo. Porque você tem que sentir que o outro é o seu parceiro. E isso demora. Você tem que conhecer o outro totalmente para saber se ele é o seu parceiro. Então, mudou o mundo. Viu, André? Então, o negócio é o seguinte. Eu achei melhor, já que eu estava explicando uma criança que ia crescer e ia ser um cara legal, que ele tivesse um jeito de enfrentar a separação do pai mais da mãe, que é difícil. Você é sortudo que seu pai não se separou da sua mãe, mas se separar, você vai sofrer babu. Entendeu? Então fala com eles para não se separar, não. Mas, então é o seguinte, aí eu fiz os dois se separarem. Uma semana depois, eu fui lançar o livro fora do Rio de Janeiro, e o dono da livraria chegou para mim e disse, vou te contar uma história, Geraldo. Eu acabei de separar da minha mulher. Eu falei, e aí você vai ficar muito satisfeito de saber. Meu filho pegou o seu livro, O Menino Maluquinho, e eu estava com muita dificuldade de conversar com ele sobre a separação, né? Aí o menino falou, olha, pai, toma esse livro aqui, lê e depois vem conversar comigo. Você entendeu a história? Entendeu? Aí eu falei, epa, eu acho que eu fiz um best-seller. Já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Eu acho que é um best-seller considerável, não é verdade? Então é isso, Andrezinho. Eu não esperei em ninguém. O Menino Maluquinho também me ocorreu. Ele pintou para mim, eu fiz o livro. Ziraldo, uma curiosidade que eu tenho. Quando você fez esse desenho, a concepção, o que nasceu primeiro, a panela ou o personagemzinho? Não tem... Ou a panela foi o complemento? Não tem a panela no livro.
Não. O menino maluquinho do livro não tem panela na cabeça. Na hora que eu fui desenhar a capa, você que é... O Aragão também deve entender isso. Viu, Aragão? Na hora que eu fui desenhar a capa, era o menino maluquinho. Então eu tinha que desenhar um maluco tradicional. Quem é o maluco da charge, da caricatura? É o Napoleão Bonaparte. Né? Todo mundo fala, tem sempre o maluco histórico é o Napoleão Bonaparte. Então eu botei ele com uma panela, parece aquele chapéu do... E botei ele com o paletó do pai, azul, com a mãozinha aqui dentro. Eu botei ele de Napoleão Bonaparte, né? E botei a panelinha na cabeça, porque eu também brincava de soldado quando era menino, com a panela na cabeça. E aí, quando eu fui fazer história em quadrinho, eu falei com o menino, meu arte finalista, que está comigo até hoje. Eu tenho uma equipe pequena que me ajuda a fazer as histórias em quadrinho. Não é como o Maurício, que tem 200 desenhistas. Eu tenho 2, minha equipe. Então, o Miguel, mas esse menino, Miguel Mendes, que trabalha comigo, é realmente uma pessoa... Aliás, os dois que trabalham comigo são muito criativos. Aí, então, nós vamos escolher como é que ele vai desenhar o menino maluquinho. Então, na primeira revista, o menino maluquinho é ele sem nenhuma característica. Aí eu falei, Miguel, o personagem tem que ter orelha do Mickey, tem máscara do Capitão América, entendeu? Tem que ter uma coisa que marca ele. Vamos botar aquela panela da capa, vamos botar ele com a panela na cabeça. E aí refizemos todo o segundo número, ele com a panela na cabeça, e virou o símbolo do menino maluquinho. Entendeu? Tudo acontece assim por acaso, não é uma coisa que você determina a priori, não. Aqui o Lucas, aqui. Não, aqui embaixo. Embaixo. Só antes da pergunta, Ziraldo. É o Lucas, tá, amigo do... É você, Lucas, que vai perguntar agora? Vai, fala, bicho. Vai lá, Lucas. Por que o menino maluquinho usa uma panela na cabeça? Luca, que pergunta fantástica. Ninguém percebeu, você viu isso? Ô, Luquinha, meu filho. O negócio é o seguinte, Luca. Ele estava com a pergunta pronta na cabeça. Você tem 7 anos ou 8? 7. Perfeito. Agora é que ele vira menino. Até os 7 anos é criança. Eu não tenho a menor paciência. Mas não tem mesmo. Me chama para fazer oficina com criança, para ver. Eu chuto 3. Tá daí, diabo, pô. Diabinho chato, não tem a menor vacação. Agora, 7 anos começa a ser interessante. 8 fica interessantíssimo. 9, uma maravilha. 10, é com isso que eu quero conversar. Ele está querendo olhar para vocês e dizer assim, me conta um segredo, me conta o que falta eu saber. Entendeu? Então, aí começa. Por isso, menino dura 4 anos. Menina também. Menino dura um pouquinho mais. Não, acho que dura menos. Dura 4 verões. Porque aí dos 7, 8, 9, 10, 11, ele vira pré-adolescente. Aí é mais fácil matar o pré-adolescente. Não, acho que enche mais o saco do que o de 6 anos. Pré-adolescente é uma barra, mas se você olhar para ele com interesse, é fascinante. É fascinante. Pai e mãe que não têm paciência com adolescentes não sabem o que está perdendo. Porque é um ser descobrindo na sua frente, descobrindo o mundo. E ele teve uma transformação louca, assim. Por que adolescente derruba tudo? É porque o cérebro dele não registrou o tamanho do braço ainda. Ele faz assim, ele acha que vai pega o vaso lá, ó, entendeu? E ele, então, eu vou fazer, mas eu nunca quis escrever livro para adolescente, porque o adolescente não lê. Não tem, se ele leu quando é criança, não exija que o seu adolescente leia. Porque quando ele amadurecer, ele volta a ler comigo. Ele aí vai ter tempo para ler. Porque ele foi atravessando a adolescência, se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha? E começa a descobrir
o pai e a mãe. Chega para o amigo, escuta aqui, seu pai também é um babaca? Rapaz, você já descobriu isso? O menino já começa a achar o papai babaca. Aliás, tem uma anedota muito engraçada, que essa eu posso contar. Aí, eu tenho umas boas que não posso contar, você não pode imaginar. Mas aí, eu escrevi 2.500 anedotas nas anedotas do Pasquim. Eu sou um grande colecionador de anedotas, mas essa é muito boa. Estava o menino no carro, nas férias, o garotinho de 11 anos, e o pai dirigindo o carro. Aí o menino falou assim, pai, o que é isso? Cocô. Aí cara, tem algum posto de gasolina aí? Agora, Boeta, segura aí, Quando tiver um posto de gasolina, eu paro para você. Olha que menino, quer fazer cocô agora, puxa, é hora. Entendeu? Aí o menino falou, não, papai, eu estou falando que você é uma merda mesmo. Entendeu? Aí começa a compreender. Ziraldo, teria uma última pergunta, né? Antes de você sortear o livro. Pergunta. Aqui, a garotinha Ana Luísa, aqui de 10 anos, quer fazer uma pergunta para você. É verdade que a menina Julieta é uma das 10 namoradas do menino maluquinho? Uma das 10 namoradas do menino maluquinho? Ou menina Julieta? A Julieta é uma delas, não é isso? O livro foi comprado pelos Estados Unidos, mas os editores não publicaram o livro, porque o menino maluquista era falocrata. Machista, em inglês, falocrata. Porque tinha 10 namoradas. Agora, mas porque você é americano. Menino brasileiro namora 10, lá não. Tem raiva de menina. Entendeu? Por isso é que depois chega adulto, começa a matar a gente da janela. Chega que tem 10 namoradas, não mata ninguém quando fica velho. Entendeu? Não é verdade? Tá bom. Então, antes de terminar, eu vou terminar. Segura aí, pelo amor de Deus, não sai já não, que eu tenho um negócio importante para poder falar. Eu quero fazer uma reforma no ensino fundamental. Quantas professoras tem aqui? E professores? É com vocês mesmo que eu quero falar. Aqui. Só tem uma solução para a educação no Brasil. Outra palavra antipática. Foco. Vocês têm que ficar focada. Focada é a mãe. Você tem... Eu estou focado. Parece que eu dou vontade. Então enterra logo, já que você está focado. Né? Vocês têm que ficar focado no seguinte. O ensino fundamental, o grande defeito do ensino, a grande impossibilidade de você ter bom proveito do ensino fundamental, é que no Brasil, a criança sai de casa, conforme eu falei, e leva a primeira porrada, um trauma. Ele vai se acostumar com a nova mãe. Aí ele, no final do ano, consegue se acostumar com a mãe. Aí ele entra de férias. Quando ele volta, morto de saudade da nova mãe, ele chega lá, tem outra mãe, diferente. Pode ser uma chata, muda o método de ensino. Quer dizer, tira a continuidade do aprendizado do menino. Ele leva a segunda cacetada. Aí ele vai de férias. Ele se acostuma com ela. Vai lá, tá bem. Você começa a acostumar. Até que o método dessa é melhor que a da outra. Ele não... Aí entra de férias. Quando ele volta, é outra professora. Outra cacetada. Quer dizer, não tem jeito de haver continuidade. Sabe como é que foi que a Coreia resolveu a questão do ensino fundamental? Pega 25 alunos, entrega para o alfabetizado, entrega para o professor, diz, me entrega essas 25 crianças lendo, escrevendo e contando como quem respira. Te vira. E aí, você tem 4 anos para isso.
A professora entregava com 2 anos de ensino, outras com 3, entendeu? E aí uma competição danada, prêmio para a professora que... Então, quando chegava no ensino médio, a criança lia, escrevia e contava. Aqui não estão chegando lendo, escrevendo e entendendo que leem, não estão chegando na universidade. Não está chegando na universidade. Foram 5 milhões de redações nesse ano. Adivinha quantos tiraram 10? Quantos conseguiram escrever uma coisa com sentido? 5 milhões. Faz um número qualquer, diz um número aí, você que acha. É você, por favor. Quanto? 1 milhão? Quanto? 5 mil. 500 mil. 12, quantos? 500? 250. 5 milhões, 250 fizeram um texto com pé e cabeça. É esse o ensino fundamental brasileiro. Outro dia, um sobrinho neto meu tinha levado bomba. Não foi, porque ele tirou nota baixa em ciências. No ensino fundamental, a criança tem que estudar ciência, minha Nossa Senhora do Céu. Não, olha com esse nome falso. Mas o que foi que você errou? Não, eu errei porque eu não fiquei sabendo, eu não sabia o que era cloaca. Eu falei, pô, cloaca é esgoto. Não, cloaca é um negócio, esfíncter terminal das aves. Eu falei, minha Nossa Senhora do Céu. Por que a escola tem que ensinar o nome científico do cu do passarinho? O que a criança vai fazer com essa informação, minha Nossa Senhora? Pelo amor de Deus, professora, não ensina nada para os seus alunos, nem que o Ministério mande, nem que a Secretaria de Educação mande, ensina a ler, escrever e contar. Gostar de ler e saber se expressar, entender o que está lendo. Saber se expressar pela escrita e saber as 4 operações. E, se possível, a regra de 3 simples para poder fazer o caminho de volta para casa. Né? Porque se ele entender o que é proporção, ele pode fazer um mapinha. Mas se ele não souber a regra de 3, ele não vai fazer um mapinha nunca. De maneira, mas não faz falta. O que faz falta é ler, escrever e contar. Agora os meninos estão achando que como o computador também tem máquina de somar, que somar é uma questão do computador. Não, tem que botar na cabecinha, aqui, ó. Bom, então é o seguinte, como é que se salva a educação brasileira? Uma professora só no ensino fundamental, que vai resolver outra questão fantástica, a relação da escola com o lar. Porque a professora vai ajudar a mãe a acabar de criar a criança. Ô, fulaninho, agora tem celular, seu menino está indo muito no banheiro. Manda ver isso, ele deve estar com briga. Né? Ó, seu menino está lendo com o olho muito perto do livro, ele deve estar com problema de vista. Ele está muito agitado. Quer dizer, então a mãe estabelece um pacto de cumplicidade fundamental para que a criança se sinta protegida e que percebeu que alguém está interessado por ela. Então, por favor, cadê a secretária de Educação? A partir da semana que vem, a professora vai ensinar só isso e vai terminar com a sua turma até a turma... Não tem negócio de trocar de professor, não. Agora, é impossível, porque tem quinquênio. Tem quinquênio, tem transferência, tem não sei o quê, tem tempo de serviço, está uma dificuldade para ser implantado isso no Brasil. Porque, inclusive, é o seguinte, tem interpretação porque como pagam mal, inventam essas coisas, essas gratificações, assim. E em pequena cidade do interior, o professor tem um marido que é advogado, tem professor já ganhando 30 mil reais por mês lá em Caratinga, entendeu? Outra ganhando 42, porque é igualzinho aquela coisa do colo lá dos mandarins, né? Você vai inventando jeito, e vai protegendo por lei. Aí quando você começa a pagar, não tem como
revogar. Então a professora continua ganhando 30 mil reais por mês. Então nós temos que arrumar um jeito primeiro também é outra coisa. A professora tem que ser que nem médico, tem que fazer hospital das clínicas, tem que fazer congresso, não tem mais congresso de professora, não tem mais reunião de professor para discutir. Ela forma e é abandonada na escola. Ninguém se interessa por ela, ninguém avalia como é que está indo. Você já viu algum médico que não viaja para congresso? Pelo menos uma vez por ano ele sai para ver o que está acontecendo na medicina. Vocês não saem para nada, entendeu? Então é difícil. Mas eu vou ser ministro da Educação quando eu fizer 95 anos, eu mudo tudo, tá vendo? Um beijo para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Ziraldo. Você vai sortear o livro, Ziraldo? Agora você tem que bater o mesmo tanto de palma que vocês bateram quando eu cheguei. Ah, claro. É lógico. Ah, peraí. Ele foi lá no hotel buscar os livros. Tem 5 livros aqui para sortear. Todo mundo trouxe papelzinho, né? Com o número. Ah, não? Rapaz, você acha que eu não sei como é que eu vou fazer? Eu faço isso há quantos anos, senhor? O negócio é o seguinte, eu vou dizer um dia e um mês. Quem fizer aniversário nesse dia, ganha o livro. Viagens muito maluquinhas. História em quadrinho que eu faço com a minha equipe. O negócio é o seguinte... esse livro aqui vai para quem faz aniversário no dia 26 de abril. Vem cá, corre aqui. É hoje o aniversário dela. A gente vai fazer ela maior mico. Você vai ver o mico que ela vai pagar, quer ver? Vem cá, você que ganhou. Ah, ela aqui. Sobe lá, ué. Onde é que sobe isso aqui? Muito bem, você faz aniversário hoje? Que coisa. Qual é o seu endereço? Onde você mora? Mococa. Onde é que é Mococas? É um bairro? Não, é cidade. Você vem de Mococas? Eu ia convidar a gente para o aniversário dela, mas quem vai a Mococa? Não, porque eu faço essa brincadeira com criança, e aí eu digo, me dá seu endereço. Está todo mundo convidado para o aniversário dela. Aí ela faz assim, eu digo, mas só entra se levar presente. Aí não vai ninguém, não tem problema. O Coca fica longe daqui? Tem uma vaquinha lá, né? Tadinha. É a terra da vaquinha, né? A vaquinha Mococa. Aqui, parabéns para você. Obrigada. Um beijo. Como é o seu nome? Raquel, parabéns para você. Felicidade, viu, Raquel? Tchau. Agora, tchau, Raquelzinha. Agora, esse aqui chama o menino e seu amigo, é mais ou menos, eu fiz quando a minha neta nasceu, porque foi quando eu entendi o meu avô, eu sou o neto mais velho, a minha neta mais velha, e eu achava fantástico a importância que o meu avô me dava, sabe, eu não entendia, eu lembro uma vez... ele conversava muito comigo, estava passando a guerra, ele ouvia o noticiário comigo. Um dia eu estava na praça, ele estava sentado com os amigos, porque no interior o homem não trabalha, só quem trabalha é professora. Então os caras ficam no jardim o dia inteiro conversando, jogando dama. Aí eu passei, meu avô disse, Ziraldo, vem cá! Meu avô era gritador, ele era ferreiro. Aí eu cheguei lá e falei, sim, irmão, ele era gritador. Ele falou assim, como é que está a guerra no norte da África? Eu falei, o general Pato, não sei o que, está lá e tal. E o dia D? O que aconteceu no dia D? Invadiram a Normandia, não sei o que, tá, não é? Escuta aí, quem é o imperador, quem é o ditador da Itália? É o Mussolini e tal. Pode ir embora.
Aí virou para os caras, ouviram? Meu neto, um Rui Barbosa. Rui Barbosa para ele era o sinônimo de... Né? Esse meu neto é um Rui Barbosa. Porque eu sabia essas 3 perguntas. Então, essa história está mais ou menos contada aqui. Só que a minha neta, a mais velha, é neta. Aí, ela agora fez 22 anos, falou, vou te contar uma coisa que você vai ficar triste. Tudo que você mandou a minha mãe fazer, minha mãe fez. Exatamente como você falou. Leu para mim quando eu estava no berço, porque eu sugiro que leia para o seu filho no berço, porque ele já vai, a sua voz já vai dizendo para ele que livro é uma coisa linda, porque ele vê o livro na sua mão e a voz e tal. A mamãe fez tudo, a minha filha. E aí? Eu leio tão pouco, você não pode imaginar. Mas você gosta de ler? Acho que gosto. Falei, mas que fracasso, dentro da própria casa. O menino é seu amigo. Agora é 7 de setembro. Quem nasceu no dia 7 de setembro, quem faz aniversário no dia 7 de setembro. Pam, pam, pam. O mais perto, 8, 9, hein? 8. Tchau. Tem que subir aí. Como é que você chama? Bruno, parabéns para você, felicidades. Muito obrigado. Agora pula aí, né? Não, rota ali. Você deixa eu botar o livro na frente, não atrás, depois eu autografo. Vai, Bruno, eu autografo depois você. Quero ver se você descer por aí. Olha, para baixo, todo som ajuda. Agora tem mais. Vou fazer mais rápido. 24 de outubro. 25 é o mais perto até agora. Hein? Outra de 25? 2 de 25. Você? 25 também? Hein? É você. Então quem? 24 ou 25? Ou 26? 24, 25, 26. Pronto. Vem aí, 24, 25 ou 26. É o 24 ou mais perto. Ou 25 ou 26. Você é 24 ou 25? Cadê a outra? Cadê a outra 25? Cadê a outra de 26? Tem alguém de 26, de 25, 24? Só 2? Muito prazer, muito obrigado. Como é que você chama? Ravena. Ravena? Já estive lá. Já esteve lá? Você já foi a Ravena? Sabe onde é Ravena? Sabe, né? Tem lindos azulejos fantásticos, mosaicos. Você tem que ir lá ver. É emocionante. Ravena, e fica bonito como nome, hein? Sua mãe tem... Você é filha de italiana? Não, neta? professor de história. Então tá certo. Inventou um nome bonito. E você, como você chama? Gabriela? Aí, Gabriela, dá uma joca. Muito prazer. Você é 25 também? Tá bom, ok. Tchau. Depois eu... a foto. Cadê o fotógrafo? Tchau.